Tashi Dele, chegando aqui, feliz Dia da Mulher, esperando a minha amiga Giovana entrar, a Aline entrou, boa noite pessoal, um feliz Dia da Mulher. Deixa eu chamar aqui minha querida amiga, a Giovana. A pessoa não entende muito de live, mas hoje o papo vai ser legal, gente. Só um pouquinho de paciência que hoje tem muita história para contar. Uhul! Giovana tá aqui. Giovana entrou, eu acenei para ela, eu preciso chamar ela. Tô clicando em cima dela. Vou pedir aqui a ajuda dos universitários, só um pouquinho, pessoal. Ela tá aqui, ó. Pronto. Enviei a solicitação. Gente, me perdoem, é que eu sou da retaguarda. Eu sou aquela que trabalha atrás. Boa noite! Tashi Dele! Tashi Dele! Ó, aqui, Feliz ó. Dia da Mulher! Igualmente, queridona. Olha só, eu tô tentando deixar o nosso Shakyamuni Buda aparecendo lá no vídeo, entendeu? O negócio Pois aqui... é, aqui, ó. Eu vou pro não... ladinho também. Vou pro ladinho Aí, também, aqui, ó. Viu? isso. Aí não precisa muito, né, Drica? É Porque verdade. todo o cenário já é lindo, né? Parece. Tô me sentindo dentro do Gompa. Boa noite pra quem tá chegando. E tu sabe que é curioso que hoje eu acordei bem saudosa, melancólica, né? E eu até pensei que a gente podia começar lembrando como a gente se conheceu e fazer um túnel do Isso. tempo, né? Isso, É, isso, isso foi o que eu falei o dia inteiro, quando a Ju disse, Mana, tu vai fazer uma live com a Drica? Sim, foi a primeira tradutora do Rinpoche, com ela que eu ouvi os primeiros ensinamentos do Rinpoche, não sei se foi a primeira do Brasil, enfim, tu pode falar isso também. E vou pedir para a Ju, eu vi que a Ju está aqui, minha irmã, compartilha esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho dessa cultura tibetana que a gente tanto é apaixonada, né, Drica? é Eu sou, verdade, eu é sou e verdade. não consigo muito aqui dentro de casa. É um Buda, é uma linha original. É um luxo. Eu vou conhecer o espaço de vocês daqui uns dias. Sou apaixonada. Ai, que bom, a gente vai estar te esperando com muito carinho. E quem sabe a gente manda uns momos aí qualquer hora para Santa Maria, né? Para Com te distribuir certeza. para nós, já está no Com radar. certeza. Não Já pode está no colocar no radar. radar, porque aquela empreendedora que adora empreender, né? Pode deixar que eu já começo a falar. Meus amigos que estão olhando aqui, pode saber. Momos, fala, Drica, o que é momos? A comida que o Rinpoche comia, é o que eu sempre digo, né? E tu pode explicar um pouquinho mais. O momos é um prato muito especial dos tibetanos, né? E o Udin costuma dizer que eles comem em ocasiões especiais. Então tinha em algumas ocasiões mais especiais, até porque ele dá bastante trabalho, ele é feito um a um, né? É um Uhum. trabalho bastante artesanal, desde o preparo da massa, e tem uma técnica ali no fechamento do momo. E então é uma delícia, é muito gostoso, os brasileiros gostam, porque eles vêm com recheio de carne, legumes, vegetais, flambadinhos ali na mão. E a gente faz a versão frita do dia seguinte, que fica mais gostoso, né? Porque ele fica suculento por dentro e crocante por fora. Então, fica uma delícia. Legal, legal. Falando de história, hoje eu estava lembrando que quando eu mudei para o templo, que a gente vai começar pela nossa história ali, e aí a gente vem Uhum. vindo, porque a gente ficou agora um bom tempo, a gente se cruza de vez em quando, né, mas a gente tinha mais contato lá dentro. Então é interessante, assim, quando eu entro em contato com alguém daquela época, eu brinco uma das vidas passadas, né, e ver como é que isso foi evoluindo, como é que estão as coisas hoje, ainda mais numa situação desafiadora como essa, né, É. como é que estão as coisas. Mas eu lembro, voltando na história, eu lembro que a primeira vez que eu te vi foi eu ia traduzir a Kandro em Santa Maria. O Rinpoche, eu acho que eu traduzia ele a tradutora oficial dele sempre foi a Lama Sherab. Eu Uhum. pegava de vez em quando não tinha ninguém para traduzir, eu entrava, porque o inglês dele era bem difícil, né? E então eu entrava algumas vezes, eu era a terceira opção ali.
A Kandro era meio que oficial, então eu ia com ela para Santa Maria e os ensinamentos eram sobre Poa, né? Era isso Como é que é mesmo. o processo de Barbaridade. morte no budismo, né? É. E que se estuda, E né? Olha o livro que eu peguei aqui. Um dos livros. Eu nem sabia para viver e quê, mas morrer. e Aham. para vocês, para quem está aqui assistindo a nossa live, só vou mostrar quem é o início da nossa história, minha e da Drica, é através deste mestre, né, Shagdo Rinpoche. Foi assim que a gente Isso se aí, conheceu. isso aí. E eu lembro que eu fui pega de surpresa. E aí eu tô curiosa de saber como é que foi a tua experiência, porque eu tinha recém mudado para o templo, eu nem falava eu estudei inglês, mas não convivia muito. E eu Uhum. lembro que eles, numa quinta-feira, a Lama Yesh, né, que na época era a Soninha, a Andréa, depois viraram as lamas, ela disse, olha, tu vai viajar com a Candro para Santa Maria. Eu disse, ah, tá bom. Tu vai traduzir os ensinamentos dela. Eu disse, oi? E eu lembro que as primeiras vezes eu fiquei parada, assim, era um vocabulário muito erudito, muito diferente. Uhum. Então, o pessoal da plateia me ajudou a traduzir, porque eu tive bastante dificuldade. Depois a gente foi pegando. E eu Eu lembro lembro, que a primeira vez que eu te vi, tu é mais hum, nova que eu, né? olha, não sei, acho Tu que tem até quantos não, anos? 48. Ai, a gente é da Nossa, mesma idade. Sim, a gente é da mesma idade. Mas ah, eu legal. lembro tu de cabelo comprido, Compridão, cacheado, né? Toda. comprido, né? Aí não é comprido mesmo. Exatamente, todo cacheado, todo lindo assim. E sempre muito querida, muito simpática. O pessoal de Santa Maria sempre foi muito querido, muito carinhoso, É, muito simpático, né? obrigada. E, e depois vinha para os retiros daí, né? Que aí era uma É, farra, uma festa, uma delícia as experiências, né? uma delícia. Eu estava tomando banho agora e estava lembrando de exatamente disso, que talvez nós falássemos dos retiros, né? E quantas dezenas, enfim, eu fiz, não sei. Porque isso tudo foi em 1997, 98, né, Drica? Então, É, imagina, fazem 20 anos, né? 20 e por aí. é E, verdade. então, Rinpoche, eu lembro que Rinpoche dizia, e tu deve ter ouvido muito mais do que eu isso, né? Que a prática não era naquela hora litúrgica, porque quando a gente começa a praticar, que a gente lê a sadhana e consegue repetir, né? A gente já se acha, pá, um baita praticante, né? E daí a gente meio confunde, praticante da liturgia é uma coisa e praticante da vida é outra. E Rinpoche dizia para nós, me disse uma vez, eu vi ele dizer, estava até no carro passando e bateu no meu braço, que ele tinha mania de, né, batia no braço, às vezes dava uns tapão na cabeça. E aí ele dizia que a prática eram as outras 23 horas, não era só a hora da sadhana, né? É E, verdade, é e é por verdade. aí, a gente tem feito isso na vida, né? E, Tem um professor do Udin que fala sempre, o Dzongzar Rinpoche, né? Que sim. mandou o Udin aqui para o Brasil. Ele sempre diz, ele tem aquele ensinamento dele, a gente tem que afiar a faca, mas depois tu tem que descer e cortar o tomate, senão tu vai começar a cortar a ti mesmo, a faca vai ficar muito afiada, né? Que show, cara. Então Que acaba legal. não. E eu acho muito interessante porque o tipo de trabalho que tu faz agora, eu sou muito realizada como gestora, né? Como gestora no meio, podendo. Tipo assim, o trabalho que eu faço aqui no Espaço Tibé me dá muita alegria, porque eu convivo, respiro essa cultura linda o dia inteiro, né? O tempo todo. Uma cultura cheia de sabedoria. E Quanto tempo faz, Drica, te interrompendo, que eu estava com essa dúvida, quanto tempo faz que tem o Espaço Tibete? 10 anos. Está fazendo 10 Hum, anos esse ano. Então eu convivo com essa cultura há mais de 20 anos, né? Mais de sim, 20 mais anos. 20 anos. E eu, 21 anos, mais 23 anos, 24 anos, é, talvez. exatamente. Eu entrei em contato em 96, 24 anos. Quase 25. Nós estamos em 2021 agora, né? É. Quase 25 anos. E é muito interessante porque é uma cultura assim, eu acho que nesse tempo, eu não sei como é que tu tá, vou ficar curiosa para saber, né? Mas eu acho que o período foram 14 anos morando no templo, convivendo muito com o aspecto litúrgico, Uhum. místico, devocional e religioso, né? E aí, curiosamente, eu encontrei um tibetano, me casei com um tibetano, quando eu achei que eu ia, bom, agora eu vou. Acabei sair, a vida acabou me tirando do templo, né?
E no meu caso especificamente, passou mais para o lado filosófico, né? Hoje eu tenho esse approach mais da cultura mesmo, e eu gosto muito de estudar filosofia. Olha. Não só eu acho que a filosofia budista ela é muito Uhum. ampla, né? E depois eu encontrei algumas similaridades nas filosofias ocidentais. E agora, recentemente, de uns 2 ou 3 anos para cá, gosto muito, já faz mais tempo, mas me aprofundei muito nas questões da neurociência, porque existem Uhum. grandes neurocientistas hoje que, na década de 60, puxaram os grandes meditadores, como Mingyur Rinpoche, Dalai Lama, o próprio Eu lembro. Matthew Richard, né? E Sim, levaram para tem o livro. laboratório para Isso, começar a isso, fazer isso, testes com eles. E isso. daí, de uns anos para cá, tá saindo um material lindo, muito, muito bonito, Que legal, né? pode manda alguma coisa, alguma novidade dessa linha. Sim, Eu tenho estudado filosofia também. sim, É show. gosto muito. História, filosofia, a própria história do budismo. Depois que eu saí do templo, eu comecei a estudar um pouco para entender como é que Uhum. funcionou as entradas e saídas, né? Mas o ponto que eu ia chegar é que uma das coisas que eu sou apaixonada, fora o que eu faço, que eu sou muito apaixonada, que eu sei que tu também é justamente o trabalho que tu faz. Eu não sei Qual? se tu participou, né? Hum. Eu acho que tem um viés desse trabalho que tu faz, que é o meu sonho de. Meu sonho é assim, eu não gostaria de morrer sem poder fazer isto, que é cuidar de pessoas que estão em processo de morte, né? E tu acaba pegando esse aspecto aí, né? É, No teu na Dolce Vita, trabalho. numa das empresas, exatamente. Mas a minha irmã, né, faz o cuidado paliativo. Eu faço bastante a gestão da empresa, cuido das pessoas que cuidam das pessoas. E claro que a gente está em contato com eles, né? No momento agora estamos muito em contato e fazendo cuidado paliativo do nosso pai. Eu até trouxe um rolo de papel higiênico ali, ó, porque se a gente fosse falar nisso, provavelmente eu vou chorar. Mas não tem prática maior. Olha, hoje, aí, prazer, que amor. Não tem prática maior do que esta, né? E o Rinpoche tem estado tão vivo na minha mente, porque quando tu diz que tu veio para Santa Maria a primeira vez para nos ensinar, para traduzir os ensinamentos de Poa, né? E talvez as pessoas não saibam o que é isso. E tu me corrige, Drica, porque eu não morei no templo tanto quanto a Drica morou. Eu ia no meu período de férias, né, da faculdade, enfim, do meu serviço, e ficava alguns 3 meses, enfim. E ficava escutando ensinamentos e ia também nos retiros. E esse processo é o processo de transferência da consciência, né, Drica? De como tu vai É, transferir a tua consciência na hora da morte, né? Encontrar, enfim, para uma linguagem mais adequada aqui, largar esse corpo físico e estar num outro corpo, né, que se chama espiritual, astral, como quiser. eu acho que tu sabe que quando eu saí do templo, e talvez até influenciada pelo meu marido tibetano, né? O Ujin, ele é um tibetano refugiado, ele cresceu em templos, né? E na família dele, ele sempre recebeu essa coisa de conhece outras culturas e outros pontos de vista para você poder fazer, né? Abre. Uhum. Então, eu senti que quando eu saí do templo, eu já vou chegar nessa questão, eu entrei um pouco nesse processo, né? Porque eu venho de uma família católica e eu sempre fui muito devocional. Minha família, minha mãe, eu sempre fui muito da religião, da espiritualidade. Tanto que o que me levou para o templo foi a morte dramática da minha mãe. Eu precisava entender o que tinha acontecido. E, e no templo, eu acho que o templo, os ensinamentos de Poa, eles trazem toda uma perspectiva muito rica, né, em relação ao que pode acontecer, ao que acontece nesse processo de falência que a pessoa vai passando, né, dos órgãos físicos, das camadas de consciência dela. Uhum. Pelo que eu estudo um pouco hoje eu estou muito voltada assim, muito buscando a questão da neurociência, onde é que ela ferramentas.
Tem muitas coisas ali que realmente são palpáveis, né? A decomposição, quem é médico, né? O pessoal da área da saúde, e ali se Uhum. falava muito, os sentidos da gente vão se perdendo, Sim, né? Tanto que a exato. pessoa que vai ficando mais velha, ela vai tendo dificuldade de audição, depois de o paladar dela, a visão, né? Então eu acho que tem esse processo de falência do corpo físico, né? Uhum. E ao mesmo tempo dos sentidos. A, eu acho que a perspectiva do budismo tibetano, no Poa, ele traz uma série de questões ali, muitas respostas ao que acontece depois desse processo, né? Uhum. E é muito rico, são ensinamentos lindos, é riquíssimo, né? Na época eu traduzia muito, a gente fazia essa prática, né? É, depois que eu saí do templo, eu acabei tendo contato com outras perspectivas, né? Voltei a ter contato com a perspectiva da minha própria religião, que é uma perspectiva assim que quando eu perdi a minha mãe, ela não me trouxe muitas respostas, eu me senti muito desconfortável com as respostas que eu tinha. Aqui falando da perspectiva católica Católica. especificamente, né? Eu acho que ali dentro da perspectiva do budismo, ela é mais rica, ela te traz mais. E na saída do templo, nesses estudos que eu tenho feito, porque eu adoro estudar, o que me levou para o templo foi essa questão. Eu sou apaixonada por tudo que envolve a mente, né? O desenvolvimento da mente, porque é da onde sai tudo, né? É o que está ali, as coisas, as experiências, elas meio que saem dali. Não é tão simples o processo, mas. E então, eu acho que é uma perspectiva muito rica, muito bonita, né? Provavelmente o pessoal que está nos escutando aí deve ter outras perspectivas. Exato. E o que eu fui sentindo nesse meu processo agora, né? É, e até conhecendo tudo, vocês na clínica, os cuidados paliativos, eu gosto deles e eu gostaria um dia de me envolver com isso, né? Mais lá adiante é um projeto que eu tenho justamente para poder conhecer como é a perspectiva das outras pessoas, né? Uhum. O que a gente sabe, assim, trazendo isso um pouco para a nossa realidade agora que a gente está vivendo, né? A questão a gente entrou nesse assunto, tu tá passando por isso, né? Agora, com a tua família aí, com teu pai, tu comentou com teu tio também, processo Hum. intensíssimo, né? Muito intenso, eu acho que para eles, para todo mundo que está envolvido. Aí vocês têm uma clínica, tu deve ter mais coisa para me falar. Eu tenho curiosidade porque uma das coisas que o O que eu Rinpoche tenho. sempre, É, uma fala. das coisas que ele sempre falava para nós, quando a gente reclamava de alguma situação, vamos usar essa situação que a gente está passando agora, né? Eu Uhum. lembro que quando a gente reclamava, ele dizia: Tu está reclamando agora, quando é certo que vai piorar. Gente, o budismo tem uma visão trágica da vida, ele aborda isso, e num Esse, primeiro momento é muito chocante, né, Giovana? nesse templo vai ser destruído, um templo feito minuciosamente, todo pintado de pincel de facilita fio de ouro naquelas paredes. E Né? ele está nos preparando para que o templo vá desabar daqui a uns anos. Não sabe Ele quando. dizia: se você está reclamando agora, né, pensa que daqui a pouco tu tá envelhecendo, você vai adoecer, você vai morrer e perder todas as pessoas que você ama. Então era uma coisa que ele batia muito, muito, muito. É E trágico. muitas vezes eu traduzia ele, quando eu Uhum. estava lá dentro, eu traduzia algumas questões de pacientes em estado terminal que vinham até lá. E ele colocava isso às vezes para a pessoa, né? Ele colocava para a pessoa. Quem vai morrer antes, você ou eu? Então, assim, ó, tem um lado que é muito trágico no budismo, mas eu acho que eles fazem isso com um afeto tão grande, né? Pode falar. É tipo como se fosse uma técnica lacaniana, né? Digamos assim, para dar um choque para a pessoa se dar conta, né? Que quando a gente se deu conta, eu fico me perguntando, quando que eu me dei conta que as pessoas da minha família poderiam morrer, né? A gente tem uma idade, eu não se dá conta disso, não fala. E eu sempre digo que a escola deveria
ter uma cadeira ensinando isso, né? Que sim, a gente vai ter a passagem, que a morte existe e que eu quero escolher alguma maneira que eu vou morrer, que eu já quero pensar sobre ela, né? Eu não sei porquê, Sim, mas há algum tempo eu penso sobre isso e já fiz uma live com uma amiga também conversando sobre isso. Mas eu queria te dizer que talvez o encontro disso, porque eu também não fiquei morando no templo todo esse tempo e uso muito mais o budismo como filosofia de vida. E a filosofia é algo muito legal de se estudar. Tu falou em filosofia, é isso que eu quero dizer. Porque a filosofia, ela veio no meu mundo, eu faz uns 2 anos que eu tô na Nova Acrópole, né? Sem fazer merchan aqui, mas eu acho excelente a maneira que eles ensinam e é a filosofia não moderna, né? É filosofia, enfim, crua, nua, é a base de tudo. E ali tu vai estudar todas as religiões, todos os pensadores, né? Então eu fui montando um quebra-cabeça com, enfim, me criei com a minha avó, ajoelhada na cama, às 6 horas da tarde, rezando todos os dias, os livrinhos eram oração para os olhos, oração disso, oração espírita, também tinha o Pai Nosso, então fazia uma mistureba de coisa. Dependente, ela tinha fé, e por isso, na verdade, eu tenho fé, né? E Rinpoche, quando foi a Silveira Martins, que é próximo daqui de Santa Maria, ele conheceu a avó, então assim, eu achei de uma conexão impressionante, porque nós acreditamos nisso, né, das conexões e reencontros e encontros, e aí eles se conheceram, eu apresentei, ela, que estava dirigindo, enfim. E aí eu fiquei pensando que a avó sempre rezava liturgicamente, numa determinada hora, e talvez isso fosse, enfim, de outra vida. E daí depois fui também em busca de respostas por kardecismo, né? E depois conheci Rinpoche, né? Que também o kardecismo não dava todas as respostas, daí eu fui buscar respostas em budismo. Enfim, né? A gente fica eterno buscador de respostas, né? Daí atualmente, se a gente se desse conta, eu tenho muito ido agora para o lado da pergunta, para acessar um pouquinho mais de consciência. Né? Porque eu tô. a Bem moral essa é fase. flexibilizar, entende? Flexibilizar. A gente, quando tem a resposta pronta, talvez e provavelmente o teu sofrimento vai ser maior, porque ele vai se encaixotar naquela limitação que tu deu, né? A meu ver. Então, quando tu deixa aberto, tu tem possibilidades de enxergar, escutar e sentir novas respostas, né? Que não são jamais, nem perto daquilo que tu pensava. E, enfim, o que a gente precisa é um alívio, né? Então, desde que tu acesse esse alívio, que tu tenha um alívio em algum momento, basta. Ele não precisa dizer se ele é de uma religião, se ele é de um cunho religioso, se ele é de um cunho ABC. E sim, ele é, como se fosse tua conexão, né? Num nível mais sutil. E então, é por aí. Para acessar isso, eu acredito que é melhor estarmos na pergunta, né? E aberto a receber muito a conversa do tudo que acontece na volta, sentir um pouquinho mais. E também não sentir, né? Que eu acho que daí a meditação entra um pouquinho na neurociência que eles faziam lá. Tu vai ficar em estado, né, meditativo, como se fosse samatha, né? E não vai pensar em nada. Porque neste vazio, e os filósofos chamavam de ócio, né? Imagina que na época platônica, 6 horas era para ócio. Daí tu fica rindo, né? Se tu não estuda filosofia. Ah, o cara não fazia nada. Sim, imagina se tu tem 6 horas para te receber da tua intuição, das tuas conexões. É a maior riqueza. Então, o tempo é a maior riqueza. Hoje, depois de tudo ter acontecido e de se perder muito tempo e de se gastar em coisas que não tem valor, começa a se falar no tempo, né, da riqueza do tempo. Daí lá na época platônica, eles tinham esse tempo delimitado para si, né, aquele pensar não egoisticamente, mas através desse conhecimento adquirido. Eu posso ser melhor para os outros, né? Enfim, essa é a moral da história, né? Tem que ser um bodhisattva também, né? Também tu é budista. Pois é, tu Alguma... sabe que. Não, com certeza. a Tu raiz sabe ficou. que, às vezes, agora tu tocou num ponto interessante, teve até o pessoal perguntando ali, né, o que que a gente trouxe. Muita coisa. Também tô nessa fase que tu comentou, eu também tenho muita pergunta, né, cada vez mais. Inclusive, eu sempre digo, nossa, eu comecei a trilhar esse caminho há 35 anos, né? Quando eu perdi minha mãe da forma que perdi. Meu sonho era ter uma irmãzinha,
E eu sempre pedia, porque eu tinha 2 irmãos mais velhos. Então, meu sonho era ter minha irmãzinha para fazer patrulha para meus irmãos mais velhos. Afinal, eles tinham e eu não, e eu ficava sempre para trás. Então, chegou um dia que a minha mãe me trouxe o exame de gravidez e disse: estou grávida, tua irmãzinha vai vir. Gente, 8 meses depois, ela morre, ela é minha irmãzinha, e eu que tive que socorrer. Então, e aí? E aí? Né? Então, daquele momento em diante, eu precisei buscar respostas. E eu passei um bom tempo achando que eu ia achar respostas e eu ia resolver coisas. Só que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo. Você não vai achar respostas. Você vai achar... É como se a realidade ela vai se descortinando pra gente. E chega um momento, não sei se tu tá nessa fase, mas a filosofia nos leva, eu acho que a filosofia budista, não só a budista, mas a ocidental, ela te traz nesse lugar que é muito difícil para a maioria das pessoas, que é um lugar aberto. Você não precisa ter resposta para tudo, né? É uma resposta fixa. A gente tem a tendência de simplificar, de subestimar a complexidade das coisas, porque a gente fica com medo. E eu acho que quando a gente se permite olhar, né? E aí, assim, o que que eu trago do budismo forte, assim, que são para mim os elos, respondendo ali uma das perguntas. Como eu entrei muito na parte mais filosófica, o budismo dentro da ciência, como é que ele funciona, e aí entram outras perspectivas até de novas psicologias que se desenvolveram através desses conhecimentos, usando a filosofia, o que que eu seguro dali, que eu acho que são 3 selos que eu fui para neurociência, eu estudo neurociência, eu gosto de psicologia, gosto de história, filosofia, o budismo, são os 3 selos que o Dzongzar fala, que eles são independentes da sua religião, porque eles são a natureza da vida, e eu acho que a essência do budismo é entender como é que as coisas funcionam. Não é impor, mas você olha para tentar entender um pouco, né? E a primeira delas é a impermanência. Nada dura para sempre. E eu não sei se tu fez o Nondro ou não. Nondro é um conjunto de práticas preliminares que a gente tem que fazer lá. Liturgicamente. Se conseguir, Liturgicamente falando. eu não acabei, eu tô fazendo. Na verdade, agora eu não tô indo, mas tá lá computado. Diz que se tu fez 10 mil mantras é para ficar contado, tá contado, guardado. Mas é que no início, a gente, antes de começar as práticas formais que eu fiz, claro, eu fiquei 14 anos lá, como é que eu não ia fazer? A gente tinha que contemplar sobre alguns conceitos, algumas ideias. A primeira delas é a impermanência de todas as coisas. E nos ensinamentos de Po a gente fazia isso. E no dia a dia, nos ensinamentos lá no templo, o Rinpoche nos fazia. Ó, essa semana, nos próximos 15 dias, vocês vão contemplar sobre a impermanência. Tinha ensinamento sobre isso todo dia. Então, você respirava a impermanência. Você imaginava você mesmo, a gente olhava as fotos da gente quando nenê. Ó, eu não sou mais a mesma. A gente tem a ilusão de que é a mesma pessoa, mas a gente não é. A gente tá, né? Aí a gente tinha que contemplar sobre a impermanência de todas as coisas, das pessoas que estão ao nosso redor, imaginar a sua própria morte das pessoas que estão ao nosso redor. É muito duro, mas quando você passa de um certo ponto, aquilo passa a fazer parte da sua vida. Eu acho que quando você encara isso depois, quando ela vem, quando ela se apresenta no dia a dia, você sabia, olha, isso estava previsto, porque isso é da vida, né? Então o drama é menor. Eu acho que a gente vive a tristeza que tem que ser vivida por essa perda, mas você não fica naquela porque eu isso, porque eu aquilo, quem é que tá... Não tem revolta, você tá olhando, é da vida, é muito triste, muito triste, como a situação que a gente está passando agora, né? Uma situação, tem muita gente que está perdendo entes queridos, que está doente, né? Então isso é uma coisa isso é um selo importante que o Dzongzar disse. Você assimilou esses 3 selos,
primeiro deles é a impermanência de todas as coisas. É muito duro? Mas é a vida, né? O segundo selo. Isso independe de religião, né? O segundo selo é a interdependência de todas as coisas. Uhum. Não tem nada que a gente possa apontar que você possa dizer que aquilo é aquilo. Tudo é composto de muitas coisas. E eu acho que esse talvez para mim é o... Né? Porque quando a gente olha para a vida e a gente olha para tudo que tem do lado. O que é isso aqui? Isso aqui é um controle de o ar-condicionado. Aonde que está o controle? Está aqui. Não, esse aqui é a capinha do controle. Aonde que está o controle? Não, esse aqui é o botão do controle. E eu dava muito desses ensinamentos, né? Aonde que está a Giovana? Né? A Giovana está aqui. Não, aqui é o pescoço. Aonde que está? Está no nariz? Aonde, afinal de contas, que está a Giovana? A Giovana é um nome que a gente dá para um conjunto de coisas que estão ali reunidas. Tu vê a pergunta levando à expansão. Aonde está? Não, isso é isso. Aonde está? Né? Isso que eu acho que isso eu chamo agora atualmente de malhar a mente, né? Então, esse malhar a mente... Flexibilidade psicológica, né? Eu não sei essa linguagem que tu tá estudando aí, mas isso, então. É parecido. É uma nova abordagem, né? Uma abordagem nova aí. É uma área da psicologia que, inclusive, eu me trato já agora há quase 3 anos. Tem o meu médico não é um ex-praticante, ele também saiu lá do templo, né? E é uma nova perspectiva. Ela, às vezes, para nós ocidentais, ela é um pouquinho mais descomplicada, porque o budismo tibetano ele vem muito carregado da roupagem cultural ali. Então tem coisa que a gente confunde. O que é realmente o budismo e o que é cultura. E eu fui aprendendo isso quando eu casei com o Ujin. Opa, eu tô achando que isso aqui é ensinamento, não, isso aqui é cultura tibetana. E o ensinamento tá vindo nesse formato ali, né? Então, ali teve um approach interessante, que te traz uma linguagem que para nós ocidentais ela é exatamente a mesma coisa, mas ela tá um pouco mais acessível para nós, assim. Tu acessa outros pontos, né? E a interdependência de todas as coisas, eu acho que num momento que tu tá vivendo agora, num momento de pandemia que a gente tá vivendo, você entende que não é uma situação que tem uma resposta simples, né? É uma situação muito, muito grande. A gente está falando de mundo, a gente está falando de país. E eu acho que quando a gente entende que as coisas elas estão muito interligadas e que você precisa de muitas causas e condições para poder estar aqui agora, para nós duas poder estar aqui agora. Vamos começar a olhar. A gente precisa da luz, do lugar, da cadeira, da internet. Se a gente for pontuar um pouquinho, olha quanta coisa que tem que estar reunida aqui agora, funcionando para a gente estar junto, para a gente estar aqui agora. Exato. E quando a gente tem esse olhar para a vida, quando você acostuma a mente a olhar dessa forma, cai muito da nossa presunção, eu acho. Porque a gente percebe que digamos assim, a maior parte do que está aqui agora tá além do nosso controle, né? E aí a gente vai aprendendo, aí entra o estoicismo, que é uma filosofia que eu adoro também. Isso está estudando ali, que chega muito com o budismo, né? De você presta atenção no que está no teu controle, né? Porque o que não está no teu controle, que é a maior parte, você tem que administrar, você tem que alinhar, né? Então é o seu segundo selo, a interdependência de todas as coisas. Né? Lembrei o nosso enfim, né? Na verdade eu nem tenho aqui. O nó infinito. É o nó infinito, né? Que as pessoas colocam e nem sabem às vezes o que é que estão colocando. É isso que a Drica está falando, ele é muito comum. Exatamente, né? Tudo está interligado. Interligado. A gente usa muitas palavras clichês, que às vezes é difícil de acessar o significado, né? Tem tanta palavra que vai perdendo a essência porque ela é tão usada o tempo todo, né? E às vezes traduzida mal, fica... Mal traduzida. Cai numa simplicidade também.
Cai numa simplicidade. Terceiro selo. Terceiro selo. Há os que dizem o quarto selo, né? Há os que falam do quarto, mas eu vou pro terceiro. Alguns aceitam o quarto selo, outros não. Ó o nó infinito aqui, gente. Isso Né? aí. Esse é um símbolo aí da filosofia Interdependência. oriental, a interdependência de todas as coisas. Tem algumas pessoas que romantizam isso, né? E nem sempre é bom essa interdependência, né? Às vezes uma pandemia há muitos anos atrás, por exemplo, demorava para se espalhar pelo mundo, porque a interdependência não era tão grande como a gente tem agora, né? Então a gente tem vantagens e desvantagens, né? Dualidade. A dualidade, né? Eu acho que é a natureza controversa da vida, né? Mas vamos lá, o terceiro selo é o Nirvana, que eu acho que ele é muito mal interpretado, o Nirvana. O Nirvana nada mais é do que a realidade que está além dos conceitos, né? Isso é muito, muito profundo. A gente não consegue traduzir em palavras uma experiência, por exemplo, né? Por mais, vamos pegar, tá, descreve o teu pai para mim agora. Tu pode descrever, né? Tu pode descrever o teu pai para mim em detalhes e toda a cena, tudo, tu pode me contar tudo que tu tá passando. E eu vou construir vou construir alguma perspectiva mental sobre isso. Mas no momento que eu olhar para o teu pai, eu chegar até aí e enxergar, a Vai ser experiência tudo é outra, diferente. É. né? Então, às vezes a gente fica muito preso ao conceito. A gente tem essa aí, é difícil de soltar. Assim como é difícil de. Hoje de tarde até falaram uma coisa comigo, o soltar. Eu sou uma empreendedora, você também, e gestoras, nós temos essa, e é um traço de personalidade que eu carrego comigo. A gente tem esse traço, o que que um empreendedor faz? Ele tem que sistematizar coisas, você resolve problemas, você tem que procurar soluções, e você precisa prever, você precisa, a gente tem que criar expectativas, você precisa calcular tempo, previsões, a nossa mente ela tem que funcionar desse jeito, Numa né? logística. Numa logística. E o mundo, eu acho que o mundo, a realidade, ela nos pede isso, né? Num certo ponto, ela nos pede isso. E como a minha mente vai muito longe, e a tua também deve ir, mente de empreendedores, né? Uma das coisas que o Rinpoche me treinou muito, que eu tive muita dificuldade até acessar, é aquela coisa de levar você ao cansaço. Né? Talvez tu também passou por isso. Ele fazia muito a gente ir nos retiros até muito Sim. tarde, ou a gente tinha que trabalhar muito, ou ele te pedia para fazer uma coisa, tu ia lá e fazia, ele dizia, agora não precisa mais, agora faz isso, tá, agora não quero mais isso. Então ele tinha uma dinâmica. E ele fazia isso muito, 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 muito comigo. Quando ele percebia que eu estava no controle de uma situação, ele dizia, agora não precisa mais, agora faz isso, faz Sim. aquilo, né? Te treinando para tirar do controle, tá certo. Então Esse é o chega um mestre. momento, né, que a mente da gente, ela é uma técnica que eu acho que eles usam, que você chega na exaustão. Todo aquele dia que tu tá cansada, assim, é um cansaço tal que se o mundo cair na tua frente, tu não tem um desistir, tem um abrir mão, que nessa psicologia da flexibilidade psicológica vem dali os ensinamentos que eles dão o nome de drop the rope. Sabe quando tu tá segurando a corda e tu solta a corda, né? Então tem um movimento ali que ele é orgânico, ele não é fabricado, mas ele meio que acontece. E que quando você solta, tem alguma coisa orgânica que é um soltar que não é passivo, muito pelo contrário. Ele se fala muito no budismo, nos ensinamentos ali, numa parte do effortless, né? O sem esforço. Que você vai. Então, eu acho que esses 3 selos que o Zonzar fala muito, quando a gente treina a mente nesses 3 selos, claro que para isso você precisa de um professor que esteja devidamente gabaritado, né? Não é o nosso caso, a gente está trocando uma experiência aqui. E A gente primeiro teve a temos sorte que de. ter o desejo de, né? No caso, o nosso encontro são de pessoas que tiveram o desejo de, né? Fomos em busca de respostas, né? E a gente teve sorte de encontrar
Isso. pessoas gabaritadas, né, muito bem treinadas, né, os nossos professores foram professores, o Shagdo Rinpoche estudou filosofia há 10 anos, né, então são pessoas que são devidamente gabaritadas para isso, então é uma outra pegada, né, e, e hoje eu acho que existem algumas frentes que eu consigo, eu me sinto confiante ali, com algumas frentes da medicina, na própria filosofia, em pessoas que eu acho Uhum, que têm um gabarito ali, que uhum. chegam num nível próximo. Embora, assim como o brasileiro tá para carnaval e samba, gaúcho tá para chimarrão e churrasco, tibetano tem um nível ali que eles chegam, que é de tibetano, eu acho, né? Que um ocidental não consegue acessar. A gente acessa de uma outra perspectiva, tem uma coisa que é Uhum. deles, né? Que a gente percebe que é muito deles, assim. E talvez está falando da cultura, talvez enraizado naquela simplicidade, né? Eles, Na, totalmente, não tem nem como falar, porque estamos falando de uma outra existência, tu está existindo num outro espaço, né? Então, é, tu não tem o que falar, né? Então, provavelmente isso contribua muito, com certeza, né? Para nossa convivência. Tipo, tu mesmo saiu do Gompa, por exemplo, da parte mais litúrgica, mais religiosa, e entra em outro retiro, né? O retiro daí da realidade do Tibete também, né? Porque seria, né? Se tu tá convivendo dia a dia. Eu sempre digo também, é, nós estamos em prática ali, nosso trabalho é uma prática, né? E quando eu fiz um postzinho hoje convidando as pessoas, os meus amigos para esta live, eu falei de diferenciação de mercado, né? Porque eu gosto de falar, as pessoas dizem, mas como que tu fez isso? Como tu pensou isso? Assim como tu pensou, bom, sou casada e aí teve coragem de colocar um restaurante assim, enfim, diferenciação de mercado, né? Isso já é uma das coisas que a gente traz, que é um pouco ligada a esse nosso estudo todo e essa vida toda. Porque a gente vem buscando nas coisas diferentes, né, respostas, né, até o ponto de nós, vamos trabalhar com essa coisa diferente, né, e aí a gente encara essa e empreende, né. é E verdade. e eu tô cheia de desejo da gente poder se encontrar aqui em Santa Maria, assim que essa pandemia acabar, não sei daqui 2 anos, não sei quando vai acabar, mas de a gente fazer algumas conexões aí desta cozinha tibetana, dessa cultura toda, enfim. A gente vai ter que fazer uma troca de experiências, né? É, Porque é como tu falou, assim, essa questão do cuidado paliativo. A gente teve uma vez uma palestra no templo de uma pessoa que tinha uma clínica nos Estados Unidos e desde que eu estudei, assim, a gente teve um pouco, mas ela deu um final de semana e eu simplesmente fiquei apaixonada, porque eu acho que quando a gente o que eu vou falar agora é muito clichê, tá? Mas quando a gente vive a partir dessa perspectiva, tu vai ter, eu não sei se tu já perdeu pessoas que tu ama, ou teu pai é a primeira pessoa que tu tá tendo essa experiência pela primeira não, vez. não, eu perdi a minha avó, ela era uma pessoa muito, Tu me essa falou. avó. E até tive várias experiências assim desses livros que a gente lia, né, do processo de morte. Que a avó, eu estava acompanhando ela, ela não estava doente, ela morreu de uma aneurisma de aorta muito rápido, e ela disse, quando ela rezava, ela disse, é muito frio. E daí eu lembrei da linha do livro que eu tinha lido do Sogyal Rinpoche. A transição. Ali eu me caiu a ficha. Eu disse, nossa, é muito frio. A avó vai morrer, né? Porque ela estava passando mal, né? E aí, e aí ela morreu. Enfim, dá pra gente fazer um outro vídeo sobre essas experiências, né? Mas as outras, É, de clientes, não. De clientes, não. De clientes, o cuidado paliativo é um cuidado de uma doença que não tem cura. Então, por exemplo, a pessoa pode estar nova, jovem, e tu vai fazer de tudo para cuidá-la, né? Para que ela tenha uma melhor vida naquele dia, naquela semana, então, naquele mas mês. o ponto que eu quero chegar é que você convive. Por que que eu tenho esse sonho, essa aspiração? Porque eu acho, como eu confrontei isso muito cedo, né? Tipo, de uma forma muito dramática, Drástico. É. você tá esperando nascer a sua irmãzinha e de uma hora para outra você leva
a sua mãe e Não, irmãzinha pro enterro, né? não tem, sem Então, assim, condições. é óbvio que a mente Tá no louco. meu caso, a minha mente olhou para uma outra perspectiva. E Uhum, por incrível que pareça, né? No templo, eu acho que eu normalizei, porque a partir de então minha mente ficava pensando em morte o tempo todo, né? E no templo isso se tornou uma coisa, olha, isso pode ser muito saudável, né? Porque quando a gente, uhum, o ponto que eu quero chegar aqui é que quando a gente consegue olhar, quando a gente consegue olhar para o lado trágico da vida, de uma forma totalmente consciente, né? uhum, Estando consciente que eu digo, com o lado dolorido mesmo, uhum, né? Inclusive tem um ensinamento, eu tenho essa experiência de vez em quando, que a gente chega, você acessa uma tristeza tão profunda com o retorno agora da pandemia, não tem como você não, por mais que a gente esteja aqui numa situação confortável, protegido, não tem como você não acessar e lembrar que, nossa, tem muita gente sofrendo agora. uhum, Seja o pessoal que está com a doença, seja as pessoas que estão perdendo os seus familiares, sejam os que estão na linha de frente, sejam os que estão no mercado, que estão vendo os seus negócios perecerem, né? Ou uhum. seja, é um sofrimento generalizado. E quando a gente se permite experimentar isso de uma forma saudável, você tem que, acho que ter um nível, é a mesma coisa que tu me botar, tu corre, né? Me bota Uhum, para fazer uma corrida, eu não tô em forma, eu vou uhum, danificar alguma. Mas eu acho que quando você tem um aparato, quando você tem recursos internos, muitas vezes o acompanhamento de um professor ou de um profissional gabaritado, como a gente teve a sorte de ter e como eu ainda tenho hoje. Quando você consegue mergulhar nesse lado trágico da vida, lá no fundinho, lá no fundinho, a gente encontra uma ternura e uma candura que é uma é coisa que isso. não tem explicação. Não tem É, explicação. é como se Tu fosse um deve estar vivendo um silêncio. pouco, é um Eu, silêncio, eu, tu deve estar eu vivendo tô um pouco vivendo, disso. eu tô vivendo. Hoje eu botei o mantra do Mani Padme Hum no ouvido do pai, ali no radinho, no telefone bem baixinho, 3 horas de mantra deixo ali, porque, enfim, a fé é uma loucura, né? E aí tava alimentando ele. E ele demorava um tempo para engolir. E é tão desesperador tu querer cuidar, até essa velocidade de tu cuidar, né? Ah, eu cuido, vou te arrumar, vou te deixar bonitinha, pum, bota aqui, tá pronta. Ali na geriatria a gente tem uma rotina de cuidado, né? Então, por exemplo, o processo do banho, sinais, alimentação, e vai cuidando, motivando, e acabou o dia. E isso parece, quando tu mergulha na bolha, que dá certo. Quando tu vai cuidar num processo mais Tem um vínculo complicado, afetivo, né? talvez. Não, eu não sei, enfim, fica ruim falar que eu vivo, mas quando a pessoa está se entregando ou está chegando a hora daquela pessoa largar aquele corpo, ela toma um outro tempo. Eu tive essa consciência há pouco, agora 5 horas, e daí a Ju estava comendo na porta, minha irmã, e eu estava dando, mano, ele comeu, tá comendo, 5 colheradas. Daí eu olhei aqueles 5, parecia pouco, e de repente aquilo parecia muito, porque aquele corpo já não precisava de tanto alimento, eu não sei, me caiu um troço, assim, um silêncio, ou Uma uma quietude. tomada, uma tomada de realidade, tu entendeu? Este corpo não precisa comer uma panelada de arroz e feijão, ele não vai correr. Ele está parado, ele está ficando. E essa consciência, enfim, por isso que eu sou muito grata a tudo que a gente faz na vida com o desejo de aprender, né? Eu adoro essa coisa de aprender, de estudar, de descobrir, enfim, consciência, porque ela é libertadora, né? O que te liberta, né? Porque é dificílimo ver. Eu posso sair dessa consciência e muito rápido, porque é sutil. Entende? Daqui a pouco uma pessoa chega, a pessoa olha assim, como assim, me apavorei, o que é isso? Teu pai ficou assim meia dúzia de dia, né? Daí tu olha pra pessoa, a pessoa escorre uma lágrima, tu olha e tu, opa, tu parece que tu vai para aquela realidade não realidade, entende? Porque
tu tem um esforço e para acessar isso tudo, tu tem que também estar quieto naquele momento. Não pode estar agitado. Por que que o pai só come com ela? É silêncio em primeiro lugar. Porque é aquele tempo, tu tem que adentrar naquele tempo com um certo estar com a pessoa. Não só cuidar que nem eu fazia na prática. Tu vê que é dois tipos de prática. Uma prática um pouco técnica e uma prática onde tu tem que... Tem uma parte orgânica ali que você está me dizendo, né? Tem uma parte que é orgânica ali, que ela não é racional, né? Por aí, tu chama disso. Eu até nunca li isso, fiquei super curiosa, Drica. Me manda depois alguma coisa, algum material assim, moderno, por causa que eu, como estudo mais eu estudo filosofia, né? Então eu tô dando tipo para trás o troço, entendeu? É budismo, filosofia e consciência. Então, e daí tento não buscar respostas, né? Porque as perguntas, não buscar respostas, porque toda hora tu tende, né? Opa, mas o que aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é o inferno, entendeu? Porque não tem porquê, né? Estamos aqui e eu tô muito feliz por ter te encontrado e poder bater esse papo lindo, cheio, sutil, Eu achei sutil, curioso. né? É sutil. Eu acho curioso porque primeiro por esse encontro, né? E também por tu justamente assim, nossa, ela faz uma coisa que é uma das aspirações que eu tenho um dia. E o ponto para mim é assim, eu acho que quando a gente aprende, quando você convive com isso e aprende, aqui eu vou falar uma coisa que é clichê de novo, né? Por isso que a história do Nirvana tem algumas experiências que estão muito além dos conceitos. E as palavras, como tu disse, elas estão muito banalizadas. Mas eu acho que quando a gente olha para esse lado trágico da vida, quando você olha para a impermanência, a gente tem uma outra noção de tempo, né? Você sabe, e daí aquela história, a noção do tempo, ela muda. Então, muda também a sua noção de onde você quer botar atenção nas coisas, né? Nós já estamos aí com 8 minutos, né? Uau. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque nós estamos tagarelando aqui, né? Vamos ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta para nós. A Giovana tem uma super experiência. Um dia eu quero fazer uma live só sobre cuidados paliativos contigo, porque eu amo. É um assunto que me interessa muito, assim. Vamos ver. Olha o tibetano aí, gente. Tá ótimo. Eu quero que tu fale um pouquinho desse teu negócio. Tu não pode falar em 8 minutos, né? Do meu negócio, tu diz. Aí, da empresa. Da empresa? Do Espaço Tibete. Olha, o restaurante eu fiz tanta propaganda que eu ia falar com uma pessoa do Espaço Tibete. Nós não ia falar tanto assim dessa coisa tão sutil, né? Ficou difícil. Ficou difícil. Sim, a gente se encontrou depois de tanto tempo, né? Não, mas é que se tu for falar de mente, vai ficar difícil, né? O negócio é nosso, tipo... E a nossa paixão, né? A nossa paixão. E assim, ó, eu escrevi hoje ainda sobre isso. Que, para mim, o Espaço Tibete, assim, do ponto de vista simplificado, né? O Espaço Tibete é o primeiro e ainda único restaurante tibetano do Brasil. E ele nasceu, né, do sonho de um tibetano refugiado, que é meu marido, o nosso Machen, nosso chefe, o Genshak, de divulgar, né, o Ujin, por ser um tibetano refugiado, ele sente muita falta do país dele. Então, sempre que ele pode estar em contato, ele vai. Então, é um sonho para ele poder viver isso aqui, né, ter um pouquinho dessa cultura linda e dividir isso com as pessoas, né? E eu Legal, tô aqui... lindo, lindo. E eu tô feliz da vida, né? Eu sou apaixonada por essa cultura, como tu bem sabe. Tu comentou hoje, é uma cultura que traz muitos recursos para a gente poder responder para a vida de uma forma mais saudável, né? Se sentir um pouco mais confortável. E é o que a gente procura fazer aqui, através dos sabores. Bela, né? E a beleza, a arte junto com os sabores. A cultura, o nosso objetivo aqui, eu acho que através dos aromas, das cores, dos sabores, da cultura, das nossas histórias, as pessoas se sentem muito tocadas. E a gente vive isso. E eu acho que as pessoas sentem isso, o que a gente está vivendo, assim, é uma coisa muito orgânica,
Isso né? é sensacional. Isso é uma das coisas que mais engaja tipo de negócio. É como ali no Dolce Vita, minha irmã que é enfermeira, Virginia agradecendo. O vinho que tu deu, né, Do tá? E pai! É o mostra pai para que todo fez. mundo, Assim, posso né? dizer para ele que fui contar as garrafas que tem na cave do pai e não tem 200 garrafas. Então eu disse, olha, vamos ter que ficar só para nós e os amigos. Acabou as vendas deste vinho. Então, teremos vinho. Viu? Tá guardadinho ali para uma data super E, especial. Drica, eu adoro essa parte de tu empreender com carinho, com essa paixão. Isso que tem dentro de nós quando a gente empreende é que transforma um negócio diferente. Eu fiquei 10 anos escrevendo num caderno. Ah, aqui é diferente. Ah, achei que eu fosse numa geriatria, mas aqui é diferente. Daí eu perguntava, diferente por quê? No quê? Ah, olha que engraçada a resposta. Porque tu tá num negócio que é fácil dizer por que é diferente. Agora, imagina eu, que tenho que quebrar um estigma negativo. Daí a pessoa diz, ah, não sei, tudo, ou que não tem cheiro ruim, ou não sei, eu acho que a gente sente amor, entende? É uma coisa que Sim. é de sentir, né? Tem alma, né? Tem alma. Então, isso é tudo num negócio, né? As pessoas fazem negócios por dinheiro. Na verdade, se tu colocar a tua alma ali, o teu negócio vai render, vai dar certo, né? Olha, É uma. Aline. Olha a Aline, tá aqui na minha frente, estou olhando para ela linda. Aline, minha prima linda. Aline. Eu É, descobri que a Aline, eu e a Aline falando de empreendedorismo, numas entrevistas, né? Num grupo que a gente era comum, e daí falamos de Três Coroas, daí ela falou que era tua prima, daí eu disse, nossa, conheço a Drica. E aí agora ela tá aí, que show. esse Assim que eu mundo é puder eu vou pequeno, aparecer. né? Esse É, mundo. é a E interdependência das coisas. a interdependência de todas as coisas, né? E Muito aqui eu obrigada fiquei pelo super convite. feliz. Adorei, fiquei super feliz, foi muito propício. Vou querer depois nos bastidores conversar, quero conhecer mais Agora, sobre o trabalho. agora que a Aline está aí, a Aline vai ser a que vai fazer o transfer dos nossos produtos, tá? E eu adoro falar para os meus amigos de coisas diferentes, então a gente vai ter os momos em Santa Maria. E Ah, daí, vamos abrir aí uma distribuição contigo. Pode deixar. sim, Vamos sim. alinhavar. A Aline é a que vai fazer, olha, Aline Momos e Gourmet. Eu lembro do Rinpoche com os momos, eu lembro ele comendo, né, e fazendo, e enfim, eu tenho um carinho imenso por essa Era comida. uma facerice, né? O Momo é festa. Momo é celebração, é festa, né? O Jen diz, quando o pessoal vê que vocês acham que tibetano come momo todo dia? Nananina, não. Momo é em dia especial. Então a Mas gente eu acho que era, né, Drica, porque na verdade era quando ele ficava nos retiros que eu encontrava a Rinpoche. E aí sempre tinha os outros mestres e, enfim, as esposas, então era aquela mesa e deles, muitos né? os drupchens também, ano novo E os tibetano, drukshins. aquela coisa toda, o pessoal comia Uhum, momos, né, para uhum. celebrar. Momos, tchan, né? Tchan. O vinho, a cerveja tibetana. E aquele arroz vocês fazem aí, um arroz que eu lembro que eu fiz uma vez na cozinha lá, é um arroz que vai passas, vai manteiga e parece que ele tem uma coisa doce. O que que O é esse arroz? Desi, né? Desi, sim. A Ah, gente celebrou o legal. Ano Novo Tibetano aqui. Com esse Esse arroz, ano, lembrei. Uhum, sim. Aí é um dos rituais, né? Antes do jantar, teve todo. Esse ano a gente teve que fazer em formato pequenininho, duas uhum. noites com 30 pessoas para manter o distanciamento. Antes do lockdown foi lindo, lindo. Então teve todos os rituais que os tibetanos fazem nas casas deles, né? Tipo assim, o que a família Dudin faz lá, então a gente faz aqui para as pessoas poderem ter essa experiência, né? Ah, Foi lindo, cons- foi lindo. eu acho que pro outro ano eu vou estar por aí. Frida, Show. adorei Olha falar com hoje. você. Olha, Apareçam quando Udin, quiserem também, quando feliz puderem. Dia das Mulheres para Muito todo mundo. obrigada igualmente. Abração, Aline. Abração a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, Drica. Muita saúde física e mental, né? Para esse Isso. processo aí que tu está passando, para todos nós agora. Para que Estamos todos aí nos estamos nossos passando. processos, todos estamos passando, né? Que com Todos. saúde física e mental a gente vai alinhando e vai administrando a situação. Verdade. Um beijão. Muito obrigada pelo carinho. E até daqui uns dias apareço aí. Tá Beijo, bom, Aline. vamos te esperar. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. pessoal.
Eu preciso salvar a live agora, minha gente. E Aline, entra em ação. Aline, a gente precisa salvar a live. Por favor. Quem for Depois eu vou assistir botar. depois faz Ó, parte. Drica. A flechinha não tá aqui, ó. Drica, calma, tem que apertar no X. Tem a chácara que era a moradia do pai. Eu vou fazer algo diferente lá. Provavelmente algo ligado à natureza e essa consciência toda. Então, deixa em aberto aí para ti o que puder fazer. O que mais pode vir por aí? Algo consciência e natureza. Vamos falando. E sabores maravilhosos. Ah, isso pode. Tchau. Tchau, bonitinha. Tchau. Tchau, bonitinha. Beijo. Mandando a pessoa embora.